cantando lá no fundo, ou não? Tá baixinho? Vamos ver, agora melhorou? Melhorou o volume? Beleza, então. Bom, eu vou ter que me deslocar para cá para poder ver as imagens. Para poder ver as imagens que estão sendo projetadas para você. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para todos que as vossas flores são vossas e que esses momentos que a gente vai compartilhar neste dia sejam de profundo crescimento espiritual para todos nós. O sendero da iniciação é o que todo aspirante a uma vida espiritual almeja. Dentro do tema que a gente vai abordar hoje, precisamos definir um pouco o que é a maçonaria e o catolicismo, mas desde os seus primórdios, não desde o momento em que elas começaram, que foi no período terrestre, mas antes, quando já se vislumbravam como linhas de força de um projeto, de duas instituições que viriam a ser realmente esteiros para a nossa caminhada espiritual. Então, vamos pegar os ensinamentos da filosofia Rosa Cruz, que nos falam sobre o período terrestre. E nesse período terrestre, a manifestação primeira que a gente tinha era o calor. No período terrestre, Perdão, no período de Saturno. Essa manifestação era o fogo, mas não o fogo como a gente conhece ele agora, senão simplesmente o calor, a irradiação desse calor. A humanidade nesse tempo era os senhores da mente. Pode falar. E eles estavam em uma condição como os minerais estão nesse tempo. E o mais alto iniciado dessa época foi o Pai, o espírito que se destacou dentre os senhores da mente, que era a humanidade desse tempo, e que é conhecido por nós como o Pai. Ao Pai ninguém jamais viu, porque assim como a gente não vê o calor que está sendo emitido de um fogo que é praticamente latente, também o Pai só se manifesta na sua latência. E a cor que define a esse grandioso ser é a cor azul. Podemos passar? Logo chegou então o período solar. No período solar entra o outro elemento que é o ar, que somado com o fogo produz a chama. A chama que é o fiat lux que a gente tem aqui. Deus é luz e Ele faz com que a luz se faça. Quando isso acontece, quando o ar entra e se junta com o fogo, a chama prende. Como todos nós sabemos quando a gente atrita duas pedras, quando a gente atrita duas madeiras, né? O calor primeiro se faz latente e na sequência a chama acude para poder gerar isso que a gente conhece como luz. A luz que é o mistério mais infinito que a gente tem, o mistério mais profundo que a gente tem para poder develar. E nesse tempo a humanidade era chamada de arcanjos. E o mais alto iniciado dessa época, desse período, foi o Filho, que a gente já começa a conhecer pela cor amarela. Então,
Sequentemente, entramos em um período que se chama lunar, período lunar, e que a característica dele é que aparece a água. Como é que ela aparece? Do atrito entre o frio e o quente surge a umidade, e da umidade surge a água. A humanidade nessa época eram os anjos. E o mais alto iniciado desse período foi o Espírito Santo, também conhecido como Jeová. A cor que representa a Jeová, ou também chamado Espírito Santo, é a cor vermelha. Bem, Jeová se dispõe a dar uma consistência à nossa terra vermelha, a nosso Adão, com M no final, não Adão, sino Adão. E pronuncia, através dos seus anjos, as palavras que geram todos os seres vivos que a gente conhece até o presente. Então, inclusive a forma humana é gerada nessa época. E todos eram subservientes a Jeová. A característica deles era essa, nossa, né? Porque nós éramos os que estávamos lá nessa época também. Então, só que aí começa o atrito, porque os espíritos liderados por Lúcifer, que quer dizer portador da luz, começam a rebelar-se contra Jeová. A dizer, não, eu não quero ser subserviente a essa força latente, né? A essa energia latente. Então, eles se rebelam e nessa forma, Jeová e eles mesmos, se colocam nessa condição, ficam fora das linhas convencionais da criação, né? Se tornam dessa maneira anomalias da natureza, tendo que procurar o seu próprio caminho de iniciação por si próprios. Aí a gente vai ver que eles têm que utilizar a nós como humanidade desse tempo para poder continuar evoluindo. Mas isso é um tema para outro momento. O período terrestre, então, se instaura efetivamente a discórdia entre os espíritos que estavam liderados por Lúcifer e que instigam a humanidade a poder ver e conhecer com consciência e com emancipação, e dos quais nós vamos encontrar muitas pessoas que pertencem a essa maçonaria mística, ou que são chamados de filhos da luz, porque procuram a luz, e que têm a indômita coragem de ousar, a invencível energia de fazer e a discreção de calar. Então eles se tornam sábios como serpentes. Daí que a gente, mais na frente, verá que as serpentes são as que induzem, as que incitam ao conhecimento e à procura da consciência que tanto nos interessa como aspirantes a uma vida espiritual. E eles brigam então com as hierarquias da água, que estão lideradas por Micael, que é o guerreiro das forças da água. Não sei se chamaríamos de guerreiro, mas que ele se opõe diametralmente às forças do fogo. Essas forças do fogo infundem na humanidade, as forças da água infundem na humanidade a necessidade da obediência praticamente cega às ordens
da divindade e a devoção. Então eles são basicamente aqueles que dominam a palavra, que conhecem perfeitamente o significado dessas palavras e que promovem a fé em Jeová. E com a palavra eles conseguem orar muito bem, rezar para outras pessoas e para eles mesmos também. E deles surge o que a gente chama de catolicismo. Tanto a maçonaria como o catolicismo estão sendo analisados e vão ser refletidos neste dia nos seus primórdios, porque provavelmente nesse momento nenhuma das duas esteja sendo totalmente fiel aos seus princípios, totalmente fiel aos seus ideais. Nesse momento as coisas mudaram muito e a gente tem talvez traços da essência que fez com que essas duas instituições nascessem nesse período. Então, segundo os espíritos de fogo, e Cristo nos dá uma frase belíssima que diz que a gente precisa tornar-se sábio como as serpentes, mas também precisa tornar-se manso como as pombas. Vejam aí a grande diferença de cada um desses espíritos. Em nós, provavelmente, existam essas duas tendências, né? A tendência dos espíritos de fogo e a tendência dos espíritos da água. Porque através de todo esse tempo que a gente tem tido empenhado na nossa evolução espiritual, a grande aspiração é que se possa unir essas duas tendências, para que a gente possa continuar uma vida de total união, porque anteriormente, nos outros períodos, se dava essa união entre os espíritos de uma maneira totalmente inconsciente. Aqui se separa e os espíritos de fogo pedem consciência para o que a gente faz. Daí, então, a divisão. Uns que querem ter consciência e outros que ainda não querem ter muita consciência. Certo? Então, a lenda maçônica, no período terrestre ainda, se criam os planetas para que esses espíritos que estão evoluindo de maneira discriminada, porque uns querem uma coisa e outros querem outra, tenham um lugar onde possam se desenvolver. Então, o absoluto reposa por trás de todas essas divisões, revestido pelo invisível espaço cósmico. E todos os poderes que ele tem permanecem, então, latentes. A lenda nos diz, esta lenda de Adão e Eva é contada de duas maneiras. A maneira tradicional que a gente sempre escuta é que Jeová cria Adão e depois a Eva, e que esses dois se unem e que tem um filho chamado Caim, né? E que tem depois outro filho chamado Abel, e que Caim mata Abel por ciúmes, por causa de que o pai gostava mais das oferendas que Abel oferecia, por serem mais da água e não do fogo, né? E a lenda maçônica nos diz outra coisa. A lenda maçônica nos diz que Samael, que é um dos principais discípulos do Lúcifer, ele conhece a Eva
E em conhecendo a Eva, que é uma palavra utilizada para referir-se ao ato criador, em conhecendo a Eva, nasce Caim. Só que quando vai nascer Caim, Jeová expulsa os espíritos do fogo, incluindo Samael, do paraíso, deixando a Eva como uma viúva. Daí que todos os da linhagem de Caim sejam chamados filhos da viúva. Todos os que estão, então, mais empenhados com a maçonaria, eles provêm dessa linhagem. São filhos de uma viúva, porque Eva ficou viúva. Na sequência, e para consertar o assunto de ter expulsado os espíritos do fogo, então, Jeová cria Adão para poder gerar a Caim e Abel. A Abel, perdão. Esses dois já são humanos, entanto que os anteriores são semi-divinos. Os da linhagem de Samael têm ainda um componente de divindade. Adão e Eva já não têm esse componente. Eles são humanos. Isso é o que as lendas estão dizendo. É um ponto para a gente refletir e aceitar lá no coração isso que o intelecto das pessoas nos estão oferecendo. Então, na sequência, inicialmente a humanidade foi criada macho-fêmea. E éramos hermafroditas, podendo dessa maneira gerar corpos no devido tempo e na devida época. Só que não tínhamos consciência desse desdobramento que acontecia com a gente. Sequencialmente, então, Jeová decide que ele vai separar os dois polos que a gente tinha como hermafroditas, o polo negativo e o polo positivo, e essa dissociação vai criar o macho e a fêmea, mas já eles vão ter que se unir para poder procriar. Já não é como antigamente, que uma pessoa continha em si os dois polos reprodutores. Quando isso acontece, um dos polos, que é o polo positivo, faz surgir dois órgãos no nosso corpo. Um é a laringe. A laringe que fica na zona taurina do nosso corpo, no pescoço, e que possibilita que a gente possa expressar sons. Sons que vão transmitir os pensamentos que se manifestam e que são criados no nosso cérebro. Então, vejam com quanta bondade Jeová nos brinda essas possibilidades. Porque quando isso acontece, então nós temos a liberdade de começar a ter uma consciência e a eleger aquilo que queremos fazer e dizer. Continuando com a lenda maçônica, então, a briga entre os espíritos do fogo e os espíritos da água. Os espíritos do fogo são os que se tornam mestres nas artes e ofícios. Então, tudo aquele poder de ação, de agressividade, de luta, de batalhadores, se manifesta cada vez mais, à medida que vamos evoluindo, como a proficiência para poder realizar tudo que é arte e tudo que é ofício.
especialmente no que se refere aos metais, que eles foram realmente excelentes no manuseio dos metais. Sabemos então que Matusalém é quem cria a escrita e ele pertence a essa linhagem de fogo. Matusalém então cria para nós a possibilidade dessa linguagem escrita, já não somente falada, mas presente nas rocas, nos papiros, nos papéis de agora, etc. E, finalmente, o Balcaim, o Balcaim, que é um dos outros, se especializa nos metais, e deixa eu lembrar que Jubal é quem nos oferece a música e a arte. Dentro dos espíritos de fogo, nós vamos a encontrar a Iragabife, que é um dos que se sobressaem, como esses espíritos, que vai reencarnar muito tempo depois, como Lázaro, e na sequência, como Christian Rosenkrantz. E eles são os que constituem essa maçonaria mística da qual estamos falando nesse seminário. Do outro lado, nós temos a linhagem da água, que promove a fé em Jeová, e que são os doadores da vida, representados pelo anjo Gabriel. Dele, nós temos um dos mais altos representantes, que chega a ser o rei Salomão. O rei Salomão, que ainda tinha a capacidade de ser sacerdote e rei ao mesmo tempo, ou seja, ele detentava o poder clerical, conseguia se comunicar com os deuses de maneira direta, e também tinha o poder de direcionar ao povo na sua caminhada para que ele não se perdesse. Porque a gente sabe, e é uma coisa que é lógica de aceitar, que uns são mais adiantados do que outros. Então, às vezes, a gente precisa de uma orientação para continuar o caminho que a gente traçou para nossa existência. Deles aparece, então, o catolicismo. O catolicismo, como repito, os seus primórdios. Chegamos, então, à árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento que foi o ponto no paraíso que foi proibido de ser tocado pelo homem. Essa árvore não era para ser mexida, mas é claro, chegam as serpentes que estão dentro de nós e dizem: como? Por que não vou tocar essa árvore? E então a geração que antes era controlada e vigiada por Jeová, realizada em tempos e épocas corretas, para poder procriar unicamente, então eles desobedecem essa chamada de atenção de Jeová, que ele diz: essa árvore você não vai tocar, porque essa árvore representa a possibilidade de um ato criador indiscriminado, né? Já quando quiser, como quiser e do jeito que quiser, né? E quando na Bíblia a gente encontra as palavras Adão conheceu a Eva, está se referindo a isso, a que a gente deixou de gerar corpos da maneira correta e começa a gerar corpos de uma maneira livre, porém sem conhecimento.
a isso é o que se chama de degeneração. A geração de uma, a degeneração de outra. E esse uso incorreto gera as formas que a gente tem nesse momento. Se concretizam as formas que nós temos debaixo dessa pele que nos cobre. E da forma que a gente conhece nesse momento. Claro que com as devidas evoluções que foram acontecendo durante todo esse tempo, né? Que não é pouco. Mas por causa dessa desobediência, hoje, Jeová decide expulsar o homem do paraíso. E nessa forma, a gente se vê obrigado a vagar errante pelo mundo, em um deserto total, né? Porque não há nada pior do que a gente esquecer que tem uma origem divina e que há uma ligação não somente com os nossos irmãos, mas com a divindade. E isto faz com que a tristeza e a vacuidade que a gente começa a sentir se torne cada vez mais presente. Então, proveniente desse esquecimento, somos tomados por essa vacuidade que dói no centro do estômago, né? no nosso centro, e que para aqueles que estão desejosos de encontrar um caminho que nos leve de volta à casa do Pai, essa voz existe uma voz que começa a se fazer latente e que faz com que a gente queira encontrar essa palavra perdida que a gente deixou de escutar por causa desse afastamento que houve com a divindade. E que nos diz que somos espíritos e que é em espírito que devemos adorar a Deus. E como é? Possibilitando essa união do intelecto, representado pelos espíritos de fogo, com o coração, representado pelos espíritos da água. Então, o maçom místico, o empenho dele é construir esse templo que possa reverenciar a Deus em espírito e que seja construído sem ruído de martelo. Quando fomos expulsos do paraíso, Deus faz um acordo com a gente. Ele não deixa de amar-nos por causa da nossa religião. Muito pelo contrário. Eu acho que até ele se sente feliz, como quando a gente vê um filho querendo sair de casa para ter sua própria experiência e sua própria vida. Eu acho que ele deve ter até se sentido contente com o assunto, né? E ele decide fazer alguns acordos com a gente. Que seria? Revelações para poder ter uma jornada menos dolorosa, uma jornada mais direcionada e que levasse nosso caminhar de maneira consciente de volta para Ele. As primeiras que a gente tem, as primeiras revelações que a gente tem, podemos dizer que foram com Moisés. Quando Deus revela para ele as tábuas da lei, que foram as que começaram a reger o povo hebreu naquela época que estava no deserto. O povo hebreu somos nós, né? Só que é um relato bíblico que conta desse trajeto que os judeus têm que fazer desde o Egito, que é o povo que
significa a maior materialidade, para chegar à Nova Galileia, que é o lugar onde a gente encontra o lugar mais espiritual para poder continuar a nossa caminhada. Então, dessa maneira, a divindade vai ir se comunicando com a gente. Cada vez mais de maneira individual, felizmente. Mas é nesse tempo, e como a gente vai ter que remontar-se ao tabernáculo para poder entender a caminhada da maçonaria e do catolicismo, vamos recorrer aos ensinamentos da filosofia de Rosa Cruz para poder entender essa caminhada. Jeová nos oferece o tabernáculo quando andávamos no deserto. E ele é oferecido para poder encontrar esse caminho de volta, estabelecer uma aliança com Deus. E essa aliança, claro está, que está cheia de simbolismo. Ele não vai falar para a gente A mais B para ir de volta para ele. Ele vai ser enigmático, ele vai ser velado e revelado quando fala com nós, para que nós podamos, desde essa faísca divina que a gente tem, elevar-nos na altura dele. Essa é a nossa tarefa fundamental. Reconhecer que somos filhos dele, saber que dentro de nós existe essa luz em potência, mas que podemos levar ela através dos esquemas celestiais que ele vai nos revelando, para poder penetrar nos seus mistérios, esses mistérios que estão como sombras nos serviços mais simples do nosso cotidiano. E aí que está a beleza da nossa caminhada, que não é nas grandes coisas que a gente vai encontrar Deus, mas sim nas pequenas coisas. Vai encontrar a Deus no serviço, e é nesse serviço amoroso vamos encontrar a sublime e gloriosa realidade espiritual, que alimenta muito mais do que toda a materialidade que a gente tem nesse momento ao nosso redor. Então, chegando a esse estado de contemplação da realidade espiritual que a gente tem, chegamos a dizer que o maior entre todos nós é aquele que consegue ser servo de todos. O tabernáculo, este é um gráfico que vocês encontram na literatura da filosofia Rosa Cruz, representa a natureza migratória do homem, é uma sombra das boas coisas que nos esperam e o símbolo que precedeu a Rosa Cruz. E isso é o que a gente vai analisando. Essa já é uma outra imagem que talvez nos traz com mais clareza a estrutura e as dimensões desse tabernáculo. Então, esse tabernáculo, segundo foi passado por Jeová, ele obedecia a regras estritíssimas. Por quê? Porque nós, nesse tempo, como humanidade, precisávamos de ser ordenados, organizados e levados, guiados com muita precisão, porque nossa cabeça ainda não era muito consciente do que estávamos fazendo aqui, e mais voltada a necessidades materiais do que espirituais. Então, esta imagem vai relatar a descida do homem, suas principais transformações, as transgressões que ele fez à lei e como Jeová deseja conduzir-nos de volta para ele. Outra imagem, e nessa eu quero que vocês atentem um pouquinho mais, porque pode seguir. Porque aqui está todo o misticismo, mas aqui também descobrimos que todo esse
misticismo está dentro de nós. Vejam então que há duas saídas de fumaça. O que vocês veem entre uma e a outra? Uma é clara e a outra é escura. A escura está no início da nossa caminhada. A escura é a que ainda mostra que nós estamos com o sangue envenenado de pecado. Então, quando se oferece uma imolação de um animal, ele sobe com toda essa negritude de uma fumaça contaminada por um sangue que não foi transmutado. A diferença da fumaça que sai do propiciatório, da onde está a mesa do altar do incenso, que nasce com uma pureza e que se eleva com uma sutileza muito grande para o Criador e que é recebida como tal. Então aqui são, na primeira são todas as nossas oferendas materiais e na segunda são as nossas oferendas espirituais para Deus. Pode ir. E nessa totalidade se guarda o verdadeiro significado da nossa caminhada espiritual. No início, nesse tabernáculo, as cores que representavam ao Pai eram vermelha, ao Pai era azul e ao Espírito Santo vermelha. Não estava ainda a cor amarela, porque o nosso sangue era impuro. Então, a cor que estava dentro desse tabernáculo era púrpura, porque ela representava nosso sangue impuro ainda. Logo, ela deixa entrar a cor amarela através das luzes que são acesas no candelabro, que já chegamos lá, e também o branco, que divide como uma cortina que exemplifica os dois querubins que vamos encontrar depois no Santo Santorum, mas já chego lá, tá? Vamos lá. Então, o altar dos sacrifícios é onde a gente compreende que o homem só progride através do sacrifício, não compreendido como a tortura do ser humano, não, mas sim a entrega do nosso ser em sacrifício sagrado, de sacralizar aquele serviço que a gente faz. Como é que a gente vai sacralizar o serviço? Então, fazendo ele com a vontade de que tudo que seja feito no nosso cotidiano seja feito para Deus e em Deus. Aqui é onde nós, como principiantes desse caminho, oferecemos toda a nossa animalidade. Antes, como humanos, nós oferecíamos um boi, oferecíamos um bode, né, que era o que mais nos pegava, como bons avaros que éramos existentes. E deixávamos esse animal pagar pelas nossas faltas. E nós deixávamos a nossa falta só ao poder da lei de causa e efeito, que isso não pode ser dispensado, porque essa é uma lei divina que não pode se revogar com essa facilidade, só entregar um animalzinho e continuar a vida. Então, no momento atual, né, nós precisamos transferir todos os objetos que existiam nesse tabernáculo e a ideia que esse tabernáculo nos passa para
o lar do nosso coração, para o nosso ser, para o nosso corpo e as nossas atividades religiosas. Então, nós temos nesse espaço a possibilidade de justificar as nossas faltas. Como é que no dia de hoje a gente justifica as nossas faltas? Na fraternidade de nossa cruz, sempre nos é repetidas vezes falado que é através da retrospecção, através da gente queimar essas faltas que diariamente cometemos e poder levar mais leve a nossa caminhada para poder servir melhor dentro desse caminho, esse sendero que a gente escolheu. Logo encontramos o lavabo de bronze, que é a consagração que se fazia a uma vida de serviço. Anteriormente, na mesa, no altar de sacrifícios, todos estavam presentes, podiam estar presentes. E neste já era quando, destacado daquela multidão, alguém decidia fazer uma purificação de si através dessa retrospecção, através dessa justificação dos seus pecados, para ir a purificar-se nas águas que eram magnetizadas por hierarquias sutis e maravilhosas e que mantinham a possibilidade de que nós, como pecadores, pudéssemos entrar em um estado de pureza. Pode ir mais. Nós vemos aqui representados os 12 signos do zodíaco. Em alguns lavabos que se apresentam no dia de hoje, isso não está presente. Eles simbolizam esse lavabo simplesmente com touros, que também nos dizem desse passo que a gente dá entre quando a dispensação era mais taurina e que se transfere a Áries, né? Aqui é quando a gente decide que o serviço amoroso desinteressado, decide e compreende, né? Porque decidir só não é basta. Compreende que o serviço amoroso desinteressado para com os outros é o caminho mais curto, mais seguro e o mais agradável que nos conduz a Deus. Vamos entrar em um espaço que talvez seja muito interessante, que é o lugar santo dentro do tabernáculo no deserto. O lugar santo é onde só o sacerdote podia entrar. Ou seja, precisava ter se justificado, precisava ter consagrado sua vida a uma vida de serviço para poder entrar aí. Por favor, a esse espaço. Ele era iluminado somente pelas velas que vocês veem aí. Ele é de candelabro de 7 velas. Era o sacerdote que mantinha essas velas acesas todos os dias. A ritualística se dava diariamente por esse sacerdote. Isso nos faz pensar que nós precisamos manter acesa essa luz do nosso coração também todos os dias. Essa necessidade de ritualizar nosso cotidiano. E encontramos, além do candelabro, também os pais da proposição do lado direito, para quem está vendo, e o altar do incenso no meio. Quando vemos o candelabro de 7 braços, pensamos, o que ele está representando? O que ele está representando para nós?
Então, esse candelabro vai representar os 7 dadores de luz, que são os planetas. Vai representar os períodos evolutivos que a humanidade deverá percorrer para poder seguir essa caminhada. Nós estamos, como a gente estuda aqui, na metade do 4º período, ou seja, no período terrestre é nessa metade. Ele vai representar a luz de Deus, ou seja, ele representa a presença do divino nesse braço do tabernáculo. E os anjos estelares, como já falei, né? E a mudança da lua também, de 7 em 7 dias, muda para uma outra forma, né? Outra plenitude de lua nova, lua crescente, lua cheia, lua decrescente. Então, isso se dá em 7 dias. Isso também estava representado ali. Esse lugar se chama... não, passou mais, desculpa, vou atrás. Esse lugar se chama vestíbulo do serviço, e é um lugar santo. Coincidentemente, esse lugar vai representar todas as nossas relações humanas. E isso vou aprofundar um pouquinho daqui a pouco. Seguinte, chegamos à parte mais oeste do tabernáculo, que é o Santo Santorum. Esse lugar que eu falei que estava coberto por uma cortina branca, que tinha 2 querubins representando esses querubins que estão agora em cima da Arca da Aliança. Aqui, nesse lugar, nesse vestíbulo da libertação, nesse Santo Santorum, somente o sumo sacerdote poderia chegar. Só tinha acesso a essa parte do tabernáculo uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, quando se expiam os pecados não somente dele, mas os pecados de todos. Ele orava e pedia a Deus para que os pecados do seu povo foram redimidos. E nesse espaço nós encontramos as tábuas da lei que foram dadas para Moisés anteriormente e que eram as que conduziam a esse povo, que somos nós, de uma maneira adequada, a vara de Arão, que poderia fazer surgir em nós os potenciais divinos, e também o pote do ouro do maná, ou seja, a humanidade estava representada nessa Arca da Aliança, dentro dessa Arca da Aliança, como o pote de ouro do maná. Aí a gente se encontra com a presença divina do Altíssimo e, representado por essa fumaça que está no desenho, a gente poderia encontrar-se e ouvir a voz de Deus. Vejam que é um caminho um tanto que demorado, né? Para poder chegar lá. Mas, em conhecendo ele, quais são os espaços, podemos apressurar-nos um pouco mais. Logo, este templo do tabernáculo no deserto, ele vira o templo de Salomão, na presença de Deus. Vira o templo de Salomão. E Salomão recebe a incumbência de realmente construir já um templo. Esse templo, quando é construído a primeira vez, ele não deu certo, e disso Oswaldo vai falar mais e mais profundo na sequência.
Por que não deu certo? Porque o mar fundido, que Arthur vai falar, eu não vou entrar em detalhes, o mar fundido não se deu. Houve uma frustração nessa fusão que teria dado como consequência a unificação da humanidade. A unificação da humanidade não só entre si, como irmãos, mas a unificação dessa humanidade com o Altíssimo, com o Divino. Então, tivemos que continuar nossa caminhada no meio do sofrimento e do suor, porque não se deu essa união. Salomão é o responsável, então, pela concepção espiritual desse tempo, e que era um atributo da casta dos sacerdotes. Só que, vejam que interessante, saber não é suficiente. Ter as ideias claras na cabeça não é suficiente. Também tem que saber fazer. E quem que sabia fazer esse templo? Iranabish, com toda a sua turma de trabalhadores que, sem ruído de martelo, constroem um templo. Então, eles construíram um templo. Um templo majestoso, solene, e aí as estacas da arca, que era carregada pelo deserto, simbolizando nossa errância e nossa peregrinagem, elas ficam paradas aí. Talvez até isso tenha sido uma das coisas negativas do assunto, porque tudo que para cristaliza, né? E essa beleza que foi idealizada, né, nas artes e ofícios, que soma todas as faculdades humanas, se soma à pureza do coração. Isso seria o ideal, mas infelizmente isso não aconteceu.